dedo no botão. E ontem, inclusive, teve uma fala da Lumena, parece sobre, pelo menos que me chamaram a atenção aqui, com a Carla. Sim. Chamou a atenção de todo mundo. O que foi essa confusão? Sim, ela tá nessa confusão desde o começo do Big Brother, na verdade. E o ideal, assim, até a gente deixar a gente ouvir aí, Ana, pra gente tirar aí as conclusões. Vamos lá. O Rolê com Carla, pra mim, é muito mais profundo, porque eu tenho até medo de expor a minha análise sobre a jornada dela aqui. Porque pra mim é um debate muito profundo sobre uma pauta que é muito delicada, que é a branquitude. Que é um outro debate do que é ser, exercer e reproduzir privilégios de uma categoria que se chama branquitude. Mas ela, com a prática, não me faz ler ela por outra perspectiva. O que me incomoda é o que está por trás dela colocar um pódio com o João e com o Camilo e não colocar enfim, uma jornada afetiva dela. Que imagem é que ela quer transparecer para o Brasil, de desconstruída, de salvadora de não sei o quê, de oprimidos, que ela prioriza a bicha preta e a preta, uma preta retinta. Que vínculo tão forte é esse aqui? E é uma pena remeter a isso, né? Uma pena. Que poderia ser natural, poderia ser legal. Correr de boa. Mas me soou estranho. A imagem que ela quis propagar foi: vou levar os dois oprimidos. E não da verdade dela, né? Não da verdade dela. Gente, eu não entendi esse negócio de branquitude. Explica pra mim, porque você não é branquitude, então, né? Eu e você somos branquelicíssimo tudo, é isso? Eu sou azedaço, a gente tem culpa disso, não é? Da mesma forma, eu acho que tá acontecendo aí um reverso, né? E ali você tem que votar em alguém, você tem que, não importa se é branco, preto, amarelo, vermelho, que cor é, Sim. não é? Você tem que votar em alguém, é um jogo, né? Exatamente. É feio isso. Eu acho que, assim como o Projota disse lá no começo do programa, a mulher dele é branca, a filha dele é branca, né? Então, assim, ele não tem nada quando não existe não pode existir essa rivalidade entre o negro e o branco. É a coisa mais bonita que é a mistura, né? Que dá o mulato, que dá aquele jambo maravilhoso que o brasileiro tem, na sua maioria, inclusive, né? Sem contar que a gente tem que lembrar que todo mundo que é brasileiro, sendo branco ou negro, todo mundo que é brasileiro, não existe ninguém brasileiro purinho que não tenha raiz negra. Todo mundo por dentro tem a raiz negra, então a gente tem que lembrar isso todas as vezes. Isso, né? A gente sabe de todo o preconceito que eles sofrem. Mas fazer preconceito reverso numa situação dessa, Exatamente. Eu acho que é uma bobagem. Eu acho que é uma pena perder esse tempo, né? É uma pena mesmo. Eu acho que nesse momento, Ana, a gente pode lembrar um pouco do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo, que são os que mais fazem esse ativismo a favor da forma correta. O ser humano como ser humano, né? Exatamente. Muito ruim isso. E eu queria falar com você, assim, tete a tete agora, bem pertinho, né? Eu sempre que eu cometo um engano, um erro, né? Eu gosto muito de assumir meus erros, porque eu acho que a gente vai aprendendo, né? Ontem, depois do programa, eu vi várias postagens nas redes sociais informando mesmo, que eu havia feito um comentário equivocado, né? Que eu não sabia. Foi quando mostramos aí a Lumena falando com o Fiuk sobre branquitude, se referindo a Carla Dias. E nesse momento eu usei uma expressão, preconceito reverso, entendido por muitos também como racismo reverso. E aí vieram muitas críticas e isso me fez buscar informação, ir atrás da informação, né? Que às vezes não, na maioria das vezes, inclusive nesse assunto, a gente é muito desinformado. Aí muitos ativistas e pensadores da atualidade criticam o discurso de preconceito contra brancos, reforçando que a definição de racismo não se limita à cor da pele. Para esses estudiosos, racismo é um sistema de opressão e para haver racismo deve haver relações de poder e negros não possuem poder institucional para serem racistas contra brancos. E eu aprendi. A gente tem visto, né, no BBB uma dificuldade na conversa e alguns conflitos até estabelecidos em torno de um tema
Mas isso também é reflexo da dificuldade que a sociedade ainda tem de lidar com essas questões. Então a gente vai debatendo, vai aprendendo e chamando mais gente para essa conversa, certo? Então, olha, eu já descobri uma coisa que não farei mais, né? Para entender melhor o significado da palavra. Então, não faz sentido usar essa expressão. Eu peço desculpas e a gente aproveita o que aconteceu como uma oportunidade para divulgar a informação, né, e falar mais sobre isso, né, de forma aberta, porque principalmente no meu caso, né, eu nunca fui racista ou de diferença ou social ou racial ou de qualquer coisa, qualquer assunto. Eu acho que vocês me vêm falando isso aqui o tempo inteiro. Eu acho que as pessoas têm que ser o que é, né, ter orgulho daquilo que é, seja qual for a sua decisão e que assunto você queira tocar na sua vida. A vida é sua, né? Mas com a outra pessoa, a gente tem que ter o maior respeito, e eu sempre tive isso. Então eu volto a pedir desculpas se eu não me fiz. Não, eu não sabia mesmo, né? Então eu errei. No dia 25 de setembro, uma das maiores redes de varejo do país, o Magazine Luiza, anunciou que para 2021 o seu processo seletivo para trainees será exclusivo para candidatos negros. A farmacêutica Bayer também anunciou no mesmo dia que fará o mesmo tipo de processo seletivo, destinado apenas a pessoas negras, com salário de R$ 6.900. Nas redes, os anúncios geraram muita repercussão positiva, porém não foi de todas as partes. O deputado federal Carlos Jordi, do PSL, chegou a afirmar que se esse processo seletivo for aceito como está, será a legalização do racismo no Brasil. Já o vereador Fernando Holliday disse que representará tanto a Magazine Luiza quanto a Bayer ao Ministério Público. Todas essas críticas têm algo em comum, que esses processos seletivos, destinados apenas a pessoas negras, seriam uma forma de racismo reverso. Mas o que é racismo reverso? Well, you do that, Amir. You do that. You get on stage, you make jokes about white people. Don't you think that's a kind of racism? Don't you think that's dun 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 reverse racism? O racismo pressupõe uma discriminação em razão de um preconceito. No caso brasileiro, o preconceito é racial, é em razão da cor, ou seja, daqueles que possuem traços negroides, né? E ele se estabelece fundamentalmente em razão da existência de uma relação de poder entre o grupo racista e o que sofre o racismo. No caso, especificamente, é necessário, para que exista o racismo, que os brancos possuam poder, um privilégio, e os negros estejam alijados desse processo, não possuam esse privilégio, não possuam poder. Então é só assim que eu tenho efetivamente racismo. É necessário que exista uma relação de poder, seja político, seja econômico, de um grupo em detrimento do outro. É por isso que não há racismo do negro para o branco. Não há que se falar, portanto, em racismo reverso. Até quando teremos que enterrar nossos filhos? A vida de uma criança negra vale menos que a vida de uma criança branca? É esse contraponto que vamos fazer entre a sociedade racista? O racismo é todo um sistema que nega direitos para pessoas negras, que faz com que elas sejam assassinadas nas suas casas, que faz com que elas sejam excluídas da mídia, desprezadas profissionalmente, afetivamente, intelectualmente. Ou seja, para poder existir racismo reverso, seria necessário inverter todo esse sistema. Seria necessário escravizar pessoas brancas por 300 anos, fazer com que elas também fossem vistas como inferiores esteticamente, intelectualmente, excluir elas economicamente da sociedade. E para isso ser possível, as pessoas negras precisariam ter poder para isso, né? E a gente sabe que quem tem poder na nossa sociedade, quem manda nas empresas, quem está nos cargos de poder público, são as pessoas brancas. Pessoas negras não têm poder para poder inverter o sistema, para poder oprimir as pessoas brancas.
O que existe no Brasil é o racismo estrutural. Por quê? Porque a estrutura racial brasileira foi constituída de tal maneira em que se naturalizou a violência contra o negro. Então, verificar as pessoas negras sem as oportunidades de trabalho, sem ocuparem esses espaços de poder, seja de poder político ou econômico, isso já se naturalizou. Por isso, falar de racismo reverso é ou ignorância ou mau caratismo. Na segunda-feira, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chegou a afirmar em seu Twitter que esse processo seletivo criaria senzalas corporativas. Já a juíza do trabalho, Ana Luísa Fischer Teixeira de Souza Mendonça, chegou a afirmar em seu Twitter que a iniciativa do Magazine Luiza é inadmissível. A magistrada chegou a dizer que, na minha Constituição, isso ainda é proibido. A questão é que as pessoas que afirmam isso não conhecem, não estudaram as relações raciais e, portanto, estão fazendo uma afirmação totalmente descabida, sem qualquer fundamentação teórica e eu diria até sem qualquer fundamentação moral. Essas medidas elas já estão sendo amparadas legalmente por diversos instrumentos jurídicos, e inclusive no âmbito do direito do trabalho, a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que desde 2018 orienta as empresas a adotarem esse tipo de política e que foi reforçada recentemente em razão de toda essa discussão. Por mais que esses processos estejam reservando vagas para pessoas negras, eles estão fazendo isso para poder compensar uma desigualdade que fazia com que o contrário ocorresse, com que nenhuma pessoa negra fosse escolhida. É preciso entender que nesses casos é criada uma discriminação positiva para poder compensar a discriminação negativa criada pelo racismo. No dia em que a África do Sul celebra 20 anos de democracia, o governo é acusado de adotar posturas racistas contra os brancos. A acusação foi feita pelo ex-presidente Frederic de Klerk, o último líder branco do país. Ele acusou o partido governista, que comanda a África do Sul há 20 anos, de falhar na igualdade social, adotar medidas governamentais que separam o povo por motivos raciais, e completou: a sociedade é mais desigual hoje do que a que existia em 1994, quando se acabou com o apartheid e se realizaram as primeiras eleições livres. Foi de Klerk quem libertou Nelson Mandela em 1990, legalizou o partido Congresso Nacional Africano, atualmente no poder, e ajudou a extinguir o apartheid, o regime de segregação racial. Prêmio Nobel da Paz ao lado de Mandela, o ex-presidente afirmou que os maiores beneficiários hoje da economia sul-africana são a classe média emergente e a elite negra. 19 anos após o fim do apartheid, o racismo faz a sua reentrada passo a passo na África do Sul, pela porta oposta àquela por onde saiu. Neste bairro de lata dos arredores de Joanesburgo vivem 300 pessoas, todas brancas. Sem eletricidade nem água corrente, os habitantes de Coronation Park atribuem a sua miséria à crise, mas também à discriminação positiva imposta no país. Lamento dizê-lo porque isto é racista, mas eu não sou racista, mas os negros estão em primeiro lugar, depois vêm os brancos. E mesmo brancos com elevadas qualificações não conseguem um lugar de responsabilidade na África do Sul. De facto, na África do Sul, em nome da emancipação económica dos negros, estes são prioritários no acesso aos empregos, mesmo que tenham menos qualificações do que os brancos que aspirem ao mesmo posto. O apartheid foi um problema, mas a verdade é que este é o único país do mundo onde a maioria tem direito à discriminação positiva. A discriminação positiva existe na América e em muitos outros lados, mas este é o único país onde ela se aplica à maioria. Os africanos, isto é, os brancos sul-africanos, são cerca de 4 milhões, num país de 50 milhões de habitantes. Estima-se que cerca de 450 mil brancos vivam hoje em bairros de lata e em condições de pobreza extrema na África do Sul.